Fala galera, estamos aqui hoje com essa fera, Luciano, meu irmão, seja muito bem-vindo. Gravamos agora um instrucional com ele de loop choke, estrangulamento rodado, pô, muito detalhe, muito conceito legal. As duas técnicas principais que deixaram esse cara aí conhecido aí no mundo inteiro, cara, é sensacional. Eu acompanho a carreira dessa fera aí desde a faixa azul, quando eu conheci ele, é um dos fenômenos aqui do estado. E, pô, sei bastante da história dele, mas vou compartilhar agora para quem ainda não conhece, seja muito bem-vindo aí Obrigado, com a gente, irmão. Luciano. Obrigado. Conta pra galera um pouquinho da tua trajetória no jiu-jitsu, das suas experiências. Bem como tu falou ali, a gente se conhece há muitos anos, né? Muitos Aqui, anos. vindo de Blumenau. Blumenau, quando eu era faixa branca, eu já vim competir aqui em 2007, 2008. E nessa época, eu lembro que o jiu-jitsu ainda engatinhava aqui em Santa Catarina. Era difícil ter os campeonatos como a gente tem hoje, né? Tanta IBJJ, AJP, esses campeonatos, eles não existiam com expressão aqui em Santa Catarina. Então, Blumenau sempre foi um polo muito grande de jiu-jitsu, né? Desde aquela minha época já tinha o Marcos Cunha, né? Que fazia parte dos campeonatos, dos Organizava eventos. bastante evento, Aham. né? E eu lembro de um campeonato bem legal que ele fazia, que era bem na época da Oktoberfest, né? Então a gente vinha para o campeonato e ficava para o Oktoberfest e aproveitava uma coisa na outra, né? Então, desde aquele tempo já conheci o Jean, já conhecia a equipe. Por muitos anos a gente foi da mesma equipe, né? Então, acho que aumentou os nossos laços, fez com que a gente aprendesse a torcer para o outro. E eu vi toda a iniciação da equipe do Jean, ele viu toda a iniciação da minha equipe. E eu fico muito feliz em estar aqui hoje vendo o quanto que cresceu, o quanto que o jiu-jitsu catarinense ele tem contribuído com a cena nacional e internacional, né? Porque esse tipo de conteúdo que é produzido aqui na BJJ Protec não fica só no Brasil. Tenho certeza que a gente consegue tá mostrando o jiu-jitsu da nossa região para o mundo inteiro. Então, fico muito feliz em ver as pessoas que estavam comigo lá no início se destacando e estando assim tão fortes no mercado. Que legal, irmão. E assim, esse crescimento que o jiu-jitsu catarinense teve, tu é um dos responsáveis também por isso, tanto que tu competiu e levou o nome do estado aí para tantos lugares. Eu tava comentando com o Rodrigo, né, que a gente tava sempre próximo, conversava muito, viajamos juntos já. E quantas vezes, cara, eu tava num campeonato com ele no sábado, ele acabava o campeonato, viajava para lutar domingo em outro lugar. Eu lembro uma vez no Mundial da CBJJ em São Paulo, tu lutou num dia, já embarcou pro Rio para lutar Rio Open no outro. Cara, eu nunca vi um cara que lutou tanto campeonato e competiu tanto quanto o Luciano. E é legal de a gente estar falando isso, porque a galera vê muito a medalha, o título, a glória, e não sabe da jornada que o cara teve para construir isso, né? Não chegou agora e aconteceu do nada, né? São anos e anos de batalha pra ficar famoso de uma hora para outra, né? É um processo, né? Então, desde quando a gente assume a fazer alguma coisa na nossa vida, eu acho que a gente precisa tá tendo um foco, né? Eu nunca tive um patrocinador, alguém que me bancou, que fazia com que não, vai lá, Luciano, isso aqui, ó, tá pago pra ti. Eu sempre fui o meu maior patrocinador, então o jiu-jitsu me deu as coisas que eu conquistei com o jiu-jitsu. Então, desde muito cedo, eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, dava aula na minha rua para os meus amigos, para o meu irmão, para a galera mais próxima de faixa azul. Então, ali eu conseguia ter um pouquinho de rendimento, onde eu conseguia pegar toda aquela grana que entrava das minhas aulas de jiu-jitsu para conseguir comprar passagem, para conseguir pagar as inscrições. Então, sempre tive muito foco de saber que quanto mais eu lutar, mais eu vou aprender. Quanto mais eu faço alguma coisa, melhor eu fico nela. Então acho que foi o meu grande motivador, lutar tudo para ver se eu fico bom logo desse jiu-jitsu aqui. E as coisas foram acontecendo. Tenho muito orgulho de Santa Catarina nesse cenário, de ter acolhido, né? A gente vê que o jiu-jitsu em Santa Catarina daqui a algum tempo vai estar melhor do que do Brasil inteiro, eu tenho certeza, porque o trabalho Eu falo bastante isso das também. crianças que estão sendo feito aqui em Santa Catarina realmente é diferenciado.
Então, eu vejo pelos campeonatos brasileiros, os nacionais que a gente luta, Rio de Janeiro, São Paulo, e como as crianças de Santa Catarina elas têm feito um trabalho bem expressivo. E é por conta dessa organização, né, de campeonatos. Tem campeonato todo final de semana, é difícil um estado que tem tantos campeonatos como Santa Catarina, e eu acho que isso tem feito nivelando o nosso jiu-jitsu para cima. E é esse nosso trabalho de anos, conseguindo agora, tendo um pouco de lugar ao sol aí pra gente chegar na cena. Graças a Deus, e merecido, né? Muito merecido. E é legal a gente ver isso, né? Porque olha a trajetória dele trabalhando, dando aula, correndo atrás, investindo nele mesmo nas competições. E hoje a gente vê muita gente colhendo coisas que a gente, tu principalmente, começou a plantar lá atrás, né? E é importante isso. Porque as pessoas hoje vêm e já querem logo ter o retorno, mas não sabem o quanto que se investe, né, de tempo, de dedicação e de dinheiro para que em algum momento esse retorno possa voltar. Assim como a gente estava falando da parte da técnica, né, também. A pessoa aprende uma técnica hoje, acha que já vai saindo fazendo perfeito. E eu estava comentando antes, os movimentos que tu passou hoje, tu vem ajustando desde a faixa azul, vem melhorando eles. Por isso chegou no nível de excelência hoje que tu consegue aplicar com tanta facilidade, digamos assim, e com tanta eficiência também, né? Diferentes locais, né? Não em diferentes posições. É muito do... Quanto antes tu aprender que perder é ganhar, antes tu vai ganhar. Então, tipo, fica até meio confuso, mas perde, investe, que o resultado vai vir. Então, não foi de um dia para o outro que eu consegui dar um loop choke, não foi de um dia para o outro que eu consegui viajar ao mundo para estar conseguindo lutar os campeonatos que eu quero lutar. Foi uma sessão de perdas, de investimento, para que um dia a gente consiga fazer com que aquela posição dê certo ou que aquela viagem dê certo. Então, talento tá cheio. Talento é muito barato, tem sempre alguém muito talentoso chegando, mas os persistentes são os que ficam, né? Então eu consigo ver, da minha época que treinavam jiu-jitsu comigo, que eram faixa branca comigo, quantos vivem do jiu-jitsu hoje, quantos conseguem tirar o ganha-pão do jiu-jitsu. Talvez não tenha sido, é isso que eu quero para minha vida, mas... quando eu comecei lá de faixa branca também não pensava, não, eu quero isso para minha vida. As coisas foram acontecendo, eu fui buscando e foram acontecendo, eu fui investindo e um dia eu tomei essa decisão. Então, o determinado, o cara que é determinado, o cara que escolhe aquilo e quer aquilo, fica muito mais fácil para ele, porque ele sabe que a derrota faz parte do processo, ele sabe encarar aquela derrota como, beleza, aprendi, beleza, mais um passo, mais um passo. Então, teve muitas vezes que eu viajei para campeonato brasileiro, campeonatos fora do país e acabei perdendo. E na época não entendi por que eu perdi, por que não estava acontecendo, se eu fiz tudo certo, eu dormi certo, eu treinei certo, mas as coisas acontecem no tempo de Deus, né? Então, quando tu consegue respeitar o teu tempo, que tu consegue entender isso, as coisas começam a ficar mais fluídas, né? E isso até mesmo, eu vejo isso, eu estava conversando hoje com o Lucas no caminho para cá, a gente falando sobre as crianças, né? Que às vezes chegam as crianças para ter aula com a gente e algumas têm muita facilidade em aprender e a outra muita dificuldade em aprender. E a gente precisa ter paciência, tipo, pô, não é porque essa aqui está fazendo tudo certo que aquela dali... eu preciso perder a paciência com ela, eu tenho que entender que ela tem o tempo dela. E quem sabe ela no tempo dela, depois se destaque dessa que aprende com facilidade, né? Então, o determinado, ele vale muito mais do que o talentoso. Que nada impede que o talentoso se torne determinado e se torne invencível, né? Aí sim, né? Aí junta as duas coisas, aí né? É os que a gente busca. E é legal que tu traz isso também, não só para a carreira competitiva, porque tu também é professor, também é empreendedor. Fala um pouquinho da tua academia, das tuas aulas. Conseguir conciliar os dois, acho que é um desafio que eu busco muito para os meus alunos. Na verdade, hoje eu não vendo jiu-jitsu, eu não vendo muay thai, eu não vendo preparação física, eu vendo qualidade de vida. Então, quando eu consigo mostrar que eu mesmo sendo empresário, eu mesmo sendo professor, eu mesmo sendo atleta, eu ainda consigo ter uma qualidade de vida onde eu consigo botar cada personagem desse do meu dia a dia em um cara que dorme bem, um cara que se relaciona bem com as pessoas, um cara que se alimenta bem, um cara que está
preocupado com isso, as coisas acabam acontecendo. Então, eu vendo para os meus alunos qualidade de vida. E o que eu tento mostrar para eles é que eu tenho uma qualidade de vida e que isso vai me dar longevidade, vai me dar prosperidade nos negócios, vai me dar energia para eu poder curtir o meu lifestyle com os meus filhos. Eu sou pai de 3 filhos, então eu tenho que estar bem disposto, cedo, né? bem disposto para poder acompanhar o ritmo deles. Então, é isso, cara. Eu tento projetar para os meus alunos o que eu quero projetar para a minha vida. Qualidade de vida, uma vida boa, equilibrada, um bom relacionamento com a família, com a esposa, uma boa liderança. Então, eu acho que é o pilar principal aí do meu sucesso aí como empreendedor e como professor e líder da minha equipe. Que legal. E é legal isso que o Luciano está falando, dessa parte competitiva, porque às vezes as pessoas acham assim, pô, ele é atleta, ele trabalha só com atleta também, né? E ele falou agora, pô, vem de qualidade de vida. E a mentalidade de atleta que tu tem, tu consegue transmitir para o empresário, para o pai de família e transformar a vida dele também, mesmo Isso. que ele não seja um competidor, mas ele pega essa mentalidade tua de disciplinado, de perseverança e tu consegue... E ele não é competidor no jiu-jitsu, mas na vida ele é competidor. Ele tem o cara lá no trampo dele que tá querendo passar ele tem um trabalho para entregar, ele tem que estar vencendo. Então, às vezes, o mindset que ele precisa é o do competidor. Então, ele tá ali envolvido, mas eu não sou competidor, então eu não vou treinar na tua academia. A gente vem de uma mudança nas academias, que é o que eu acho que foi o grande divisor de águas dentro do meu espaço, foi quando a gente conseguiu fazer uma metodologia e a gente conseguiu separar os níveis, né? Então eu tenho hoje o nível básico, eu tenho o nível fundamental, eu tenho o nível avançado, eu tenho o nível executivo, eu tenho o nível competição, então todos esses tem o no-gi, então cada nível desse ele enquadra um tipo de pessoa. Então quando o cara está começando faixa branca, ele vai para um treino básico, ele vai lá aprender a amarrar a faixa dele, vai aprender a se levantar, ficar confortável com as costas, e daqui a pouco ele vai ganhar um grauzinho, 2, ele vai poder participar para uma turma fundamental, onde ele vai ter uma experiência diferente. E nessa turma fundamental, ele já vai estar convivendo com campeões, com atletas que estão ali só para dar uma motivada, que estão ali para soltar um pouco o jogo. Então, até mesmo nas aulas básicas, quem são os professores são alguns atletas meus. Então, essa convivência eles acabam tendo. E é isso que eu acho que faz a engrenagem rodar. Tu poder ter um ambiente onde qualquer pessoa seja bem-vinda. Não importa a comorbidade que ela tem, o problema que ela tem, ela vai ser bem-vinda ali na academia porque tem um produto prontinho ali para ela esperando para o que ela precisa. Pô, bacana. Isso que tu falou da competição da vida, onde a gente estava, eu e minha esposa estava vendo uma série conversando sobre isso, né, de hierarquia, e a gente falou que, pô, na minha visão, isso é muito bom e importante. Por mais que a gente às vezes ache, pô, tem hierarquia, tá subindo, tem gente acima, gente abaixo, né? Vamos nivelar, mas toda vez que a gente pensa em nivelar, o nivelamento acontece por baixo. Porque se tu tira a competição, para que eu vou me dedicar tanto? Para que eu vou me esforçar tanto? Né? Para que eu vou estudar, vou dedicar meu tempo se o outro vai ser igual, vai ter a mesma coisa? Então essa parte de competição, tu levando para a tua vida, né? Tu talvez não compita tanto no jiu-jitsu, mas tu vai querer ser um melhor pai, um melhor empresário, um melhor marido, né? Ou esposa, e vai tirar o teu melhor. Se tu não tem essa visão de competição, esse convívio com competição, às vezes tu fica na zona de conforto, acha que tudo tá tranquilo e começa a se nivelar por baixo também, né? É bem verdade, mas é porque falta muito, eu acho que assim, falta muito o ser humano reconhecer que ele é um competidor. Porque pra gente nascer, a gente já competiu lá, pra entrar no nosso óvulo já foi uma briga. Então a briga já começa desde lá do feto, tu briga pra poder nascer, depois tu briga no parto pra poder vencer e sair daquela situação, e daí tu vai pra escola, e daí tem aquele cara que quer pegar o teu lanche, e daqui a pouco tu chega no vestibular e tu quer fazer um vestibular e são só 10 vagas pra sei lá quantas mil pessoas que vão tentar aquela vaga. Então a competição faz parte do ser humano. Não tem como o ser humano falar, eu não sou competidor. Eu acho que a partir do momento que o ser humano ele para de competir, ele para de ter excelência. Porque eu me inspiro em pais bons. E talvez isso não é uma competição, não é uma competição. Mas eu olho aquele cara, vejo aquele cara interagindo com o filho dele, vejo o cara sendo um bom pai, eu penso, pô, eu quero ser que nem esse cara. Então eu tô me comparando e tô querendo buscar a excelência
no meu convívio com meu filho, no convívio com a minha esposa, enfim, a competição ela faz parte do ser humano. Eu acho que quanto antes ele entende que sempre vai ter uma competição, ele consegue estar sempre elevando o nível dele para ser uma pessoa melhor. Pô, que top, que legal. É muito legal, né, a gente pensar essa mentalidade, como a gente consegue unir as duas coisas, né? Enquanto muita gente busca em separar a competição da qualidade de vida, na verdade elas acabam se complementando e se unindo, né? Verdade. E a gente vê na tua carreira de competição, pô, tu sempre foi um cara muito leal, sempre brigando para ganhar, mas sempre se dedicando e, como tu falou, às vezes perdendo, às vezes ganhando, mas estava lá de novo outro dia, estava treinando, estava buscando. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção, que eu lembro que tu e o Gustavo competiam bastante, e o Gustavo maior, mas tu estava sempre no absoluto, sempre ali de leve, sempre competiu de leve, né? Sempre categoria leve. Já foi médio, mas mais leve, né? Agora na preta tá mais difícil de baixar para leve, deu baixo dos maiores, mas... O não é preta, é a idade, né? É, a idade, agora na preta não, agora na master, quer dizer... Mas assim, fala pra gente do que tu trabalhou hoje, o quanto que esse desafio de absoluto, de lutar sempre com gente mais pesada, mais forte, ajudou a afiar o teu jiu-jitsu também e chegar no nível de excelência das técnicas que tu tem hoje, que tu demonstrou aqui pra gente. Assim, na parte da minha base, vindo assim, falando dos absolutos, me ajudou muito um treino pesado, né? Então, tipo, quando eu treinava com o Mestre Dourado, eu não tinha um treino leve lá na academia, eu tinha um treino pesado. Então, a maioria dos meus parceiros de treino tinham mais de 100 quilos. Então, eu acho que eu fiz o meu jiu-jitsu ali se desenvolver segurando os mais pesados. Era pesado lá. Lá era pesado, lá tinha uns caras bem pesados, bem fortes, então eu acabava sendo um sobrevivente ali no meio deles, né? Então eu não tinha um jogo tão leve, até, apesar de... Tinha o Jackson, o Mazinho, que eram um pouco mais leves, a maioria dos treinos eram treinos de pessoas pesadas. Então eu conseguia desenvolver mais o meu jiu-jitsu na parte de segurar um cara pesado, não deixar com que ele passasse, do que ficar só treinando com os leves. Então eu sempre tive muito essa facilidade de chegar no absoluto e conseguir segurar um cara mais pesado do que eu por conta dessas minhas golas, né? Então eu acho que a gola é um fato que mudou o meu jiu-jitsu por conta de... Beleza, eu não consigo pegar o cara, mas também a minha guarda ele não vai passar, porque se ele passar ele vai ficar. Então essa gola ela fez com que eu conseguisse estar aplicando de todos os lugares, mas a minha guarda, eu acho que assim, é difícil de passar porque eu tenho um bom ataque de gola e que isso acaba deixando perigoso. Muito legal. Fala um pouquinho para a galera do teu curso, o que tu preparou, o que tem de diferente, que realmente vale muito a pena a galera adquirir para aprender. Então, desde quando a gente começou a planejar, né, isso aqui já é uma ação que já está acontecendo há bastante tempo. Então, desde cara o Rodrigo, que é um dos idealizadores aqui junto com o Jean, ele veio me puxar e a gente montou esse curso muito rico em detalhes. Então ele veio, me alertou bastante, cara, vamos trazer detalhes, vamos trazer coisas que não estão sendo faladas. Então tem sempre um ajustezinho que é aquela brincadeira do jiu-jitsu invisível, né? Quem tá de fora não consegue nem notar. Então é que nesses detalhes que a gente tá revelando o jiu-jitsu invisível. Então é tipo o Mr. M aqui hoje, contando todos os segredos, abrindo a real para vocês de como que eu faço todos os ajustes sem segredo nenhum. Não estou guardando nenhuma carta na manga. O que eu tenho tá aqui nesse curso hoje. Se pegar esse curso e ver algumas horas durante um tempo, repetição, foi o que eu disse ali com o Jean, determinado. Se tu ficar determinado que eu vou aprender essa gola rodada, eu tenho certeza que o teu jiu-jitsu vai dar um passo a mais e a tua guarda vai ficar intransponível. Show, irmão. Vou te pedir para mostrar, dar uma palhinha do curso agora, mostrar uma técnica para a galera, se tu puder fazer. E, pessoal, eu tô lesionado, rompi a coxa, então, graças a Deus, não vai ser em mim que ele vai mostrar. Então ele trouxe o Lucas para gravar com ele. Eu vou pedir para ele mostrar uma das técnicas do curso, para vocês terem uma ideia de como está sendo montado aí, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho do Luciano. Vamos lá, então? Beleza. Tá mostrando aqui alguns detalhes do que vai estar passando no meu curso. Muito ataque de gola, tudo voltado para estrangulamento, tá? Então, todos os jogos que a gente vai fazer vai ser focado em apertar o pescoço.
Vou mostrar um detalhe, vindo em pé, quando eu estou em uma troca de queda com o Lucas, e eu começo a fazer um controle de gola, sempre uma gola cruzada. Então, eu estou fazendo a pegada, já abrindo ele e segurando lá na gola dele. Lembra daquele detalhe? Quase invisível. É uma pegada com essa dobrinha aqui, ó. Feito essa dobra aqui, ó, eu começo a ter pressão para conseguir quebrar a postura do Lucas. Dando como se fosse uma falha para ele, eu vou entregar a minha perna. Então eu balanço lá, ó, e ele vai catar uma single leg. Pronto. Ele catou a single leg. A minha mão, eu tava com uma gola-gola, segurando gola-gola, eu largo a de baixo e vou dar um tapa lá na cabeça dele, projetando o meu ombro para frente. Lembrando que eu jogo o ombro para frente e mantenho a pressão. Geralmente o erro aqui é a galera querer ficar já querendo pegar ele daqui, ó. Não, eu jogo o ombro e aperto na isometria. Agora, eu vou entrar com essa mão por debaixo da perna dele e já me jogando para o chão. Então eu me jogo para o chão e abraço a perna dele para fazer ele capotar. Capotou? Eu vou marcar ele daqui de novo, pegando e quebrando o quadril, caso ele não bata. Subi para a lateral, caminhei, cheguei na lateral dele e apertei o pescoço. Tem uma outra situação que eu posso estar lá no mesmo conceito de segurar ele, tá trocando essa queda com ele, ó, eu fico gola a gola, eu balanço gola a gola e eu posso deixar essa perna um pouco mais avançada querendo que ele cate o single leg. Ele catou o single leg e eu tô ainda gola a gola. Vou largar a gola de baixo, vou dar o tapa, dei o tapa. Agora, se eu quiser só juntar mão com mão, pesar o meu pé pro chão e agora puxar ele pra guarda, aí eu pego ele dessa fechadinha. Eu posso usar tanto uma quanto a outra vindo de defesa de single leg. Detalhe, pegada, dei o tapa, gola a gola, ele catou a minha perna, dei o tapa, agora vou mergulhar abraçando a perna dele e projetando as minhas costas no chão. Eu deito e trago ele para cima de mim, capotei, marco ele daqui, segura meu cotovelo, Lucas. Ele defendeu. Eu seguro no mesmo cotovelo, aperto, faço a quebrada de quadril, subir, lateral. É basicamente esses ajustes que a gente vai fazer hoje. Vindo da guarda, vindo da passagem de guarda, vindo de defesa de queda, vindo da guarda fechada, vários tipos de guarda, a gente vai estar conseguindo ter esse controle de mão na gola cruzada e fazendo os botes. A gente vai falar muito também sobre gola rodada e loop choke, que em alguns lugares é a mesma coisa. Eu já penso em diferenciar um pouco a gola rodada do loop choke. A gola rodada é aquela que eu vou rodar e o loop choke é sempre quando eu entro o torniquete para trás do pescoço. Então, quando eu tenho a pegada na gola cruzada e eu entro essa mão fazendo esse movimento, eu chamo de loop choke. E quando eu entro a mão, escondo e vou fazer o giro lá mesmo, que eu capotei ele e voltei para cima, esse eu chamo de gola rodada. Então, vocês vão ver durante o curso várias posições dessas vindo de diferentes locais e que vão contribuir muito com o jogo de vocês para ele se tornar um jogo mais agressivo, mais finalizador. E é isso. Pô, Luciano, mais uma vez, obrigado, meu irmão, pela tua dedicação, de ter aberto o jogo para a galera aqui, mostrado o teu conhecimento. Tenho certeza que todo mundo vai aprender muito. Eu aprendi muito com o que eu vi até agora já. Vale muito a pena o curso, galera, estou gostando bastante. É uma situação que eu conheço há muito tempo, mas não com essa excelência, não com essa quantidade de ajuste, né? E é uma das coisas que a gente preza aqui na BJJ Protec. Alguns professores até já conversaram com a gente. Não, eu consigo gravar qualquer coisa que tu quiser, mas a gente não quer qualquer coisa, a gente quer aquilo que tu é especialista, que tu realmente faz de diferente. Então, o que você consumir aqui da gente, de produto, de técnica, é aquilo que o professor faz de melhor, então você pega diferenciado, né? Eu
ensina o estrangulamento rodado a tempo, o loop choke a tempo, mas não com essa excelência que tu tá passando. Agora vai começar a ser, né? Agora eu vou passar desse jeito. Mas não com essa excelência. Então eu queria te agradecer pela a organização do curso, a metodologia, a tua didática muito boa também. E para fechar aí, quiser deixar um recado para a galera? Eu queria primeiramente agradecer ao meu parceiro de anos aqui, Jean Feijó, pela oportunidade. Já parabenizei ele por esse empreendimento, né? O BJJ Protec é uma coisa que parece que foge um pouco até mesmo da nossa realidade, é uma estrutura internacional aqui dentro do nosso estado, então é um alto padrão, que eu acho que é o que o nosso jiu-jitsu vem buscando aqui em Santa Catarina. Então esse alto padrão vem com um cara de qualidade. Toda empresa que tem resultados, ela tem um bom líder. Então essa liderança vem do Jean e ele tem mostrado para nós como fazer jiu-jitsu aqui em Santa Catarina. Agradecer ele pela oportunidade, agradecer o Rodrigo aí ajudou a estruturação do curso, dos detalhes, de como que a gente ia fazer. E também quero pedir aí obrigado a todos que vão estar adquirindo aí o curso, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir contribuir com o jogo de vocês. Vocês vão se tornar muito mais agressivos na gola, vai ter muito mais ataque e finalizações conseguindo concluir elas, né? Não só para a defesa, mas conseguindo concluir bons ataques. E o principal deles é para frente conseguir botar eles em competições e achar que isso se torne um jogo para vocês. Espero ter contribuído e qualquer coisa fico aí na disposição para poder ajudar vocês. Nossa, valeu, meu irmão, obrigado. E aí, galera, gostou do conteúdo? Conteúdos como esse e muito mais você encontra na BJJ Protec. Se você não curtiu o vídeo ainda, não se inscreveu no nosso canal, faça isso, dê o like aqui, se inscreva e fique por dentro do conteúdo e venha conhecer a nossa plataforma, BJJ Protec, sua melhor plataforma para estudar jiu-jitsu.